Tito capítulo 1, dos versículos 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado por ter iluminado o nosso irmão, o apóstolo Paulo, a escrever esta carta ao servo Tito, pregador de Creta, pastor de Creta, e pedimos a Deus que as verdades contidas aqui, que acabamos de ler, sejam também manifestadas ao nosso coração. Por isso, Pai, clamamos ao Senhor, que o Senhor descortine os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga olhar para a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, e sermos alimentados por ela nesta noite. Fala conosco, Pai, abençoa aqueles que ouvem, e abençoa aquele que fala, para que nada venha atrapalhar a comunicação da Palavra do Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês receberam a pasta aí, e vocês hoje têm uma missão. Eu quero que vocês façam um desenho de um aprisco. E aí você fala assim: o que é aprisco, pastor? Desenhem um curral. Curral vocês conhecem, vocês estão em Barretos, vocês precisam saber o que é curral. Desenhem um curral, e dentro desse curral, eu quero que vocês desenhem várias ovelhinhas, tá? Se não tiver espaço, vire as costas da folha, a parte maior, e faça esse desenho, nas costas da folha. Eu quero que você desenhe essas ovelhas dentro do curral, e em volta desse curral, eu quero que vocês desenhem vários homens, cercando o curral. Mais da parte de fora, eu quero que vocês desenhem homens maus. Imaginem um homem mau, com cara de mau. E no meio desse curral, eu quero que você desenhe uma cruz. É muita coisa, né? Mas os pais ajudem aí. Então, um curral com ovelhas, uma cruz no meio desse curral, homens em volta desse curral, protegendo, e do lado de fora, mais ainda, homens maus, querendo vir fazer mal às ovelhas que estão sendo guardadas por esses homens, tá bom? Então vocês têm aí o dever de ouvir a pregação, de prestar atenção, anotar o que vocês têm que anotar, e também fazer esse desenho. Depois o pastor quer ver no final, cada desenho que vocês fizerem, tá bom? Meus irmãos, como que nós podemos escolher líderes para nós? Como que nós podemos escolher líderes para nós? No mundo empresarial, no mundo dos negócios, a escolha de líderes é algo comum, é algo corriqueiro, mas nem sempre as empresas fomentam uma cultura de desenvolvimento de liderança, e elas acabam se frustrando na hora de ter que escolher os líderes. Geralmente, algumas organizações só começam a pensar nisso quando de fato precisam escolher um novo líder. E quando essa necessidade surge de maneira abrupta, é muito difícil utilizar os critérios apropriados, né? Porque falta tempo e acaba não dando para usar todos os critérios que eles imaginam. E essa questão de liderança exige reflexão para as empresas, e exige também reflexão para nós, porque na casa de Deus também não é muito diferente. Deus nos dá a ferramenta da sua palavra para escolher aqueles que serão os nossos líderes, mas esses critérios não devem se assemelhar aos padrões do mundo empresarial, aos padrões das empresas. Para ocupar o lugar de um CEO de uma grande multinacional, pouco importa a qualidade da relação familiar do candidato.
Ninguém está preocupado, eles estão só preocupados com a capacitação que ele tem para exercer a função de CEO na empresa. Como que ele lida com os filhos, como que ele lida com a esposa, isso não é nem perguntado. E é interessante quando nós vemos nas Escrituras, desde a antiga aliança, Deus levantou líderes entre os homens, com perfis mais estranhos que a gente pode imaginar na sociedade, mas foram homens que se tornaram preciosos diante de Deus, pois Deus é aquele que enxerga o coração, e Ele é poderoso para desenvolver líderes. A qualidade da liderança, ela influencia diretamente na saúde espiritual de uma igreja. Um líder infiel gera uma igreja vulnerável. Um líder sem caráter gera uma igreja ruína. Mas um líder segundo Deus, ele edifica e ele é instrumento de Deus para a edificação de um povo forte, de uma igreja forte, centrada na verdade e firmada na fé. Paulo sabia disso, por isso que ele deixou Tito em Creta com uma missão essencial. Qual missão era? Estabelecer líderes fiéis, homens íntegros, capacitados para guiar o povo. E Tito estava em um contexto de corrupção, um contexto de corrupção moral e também de heresias, e a igreja precisava de pastores fiéis, líderes fiéis, líderes comprometidos com a palavra e que fossem exemplo de piedade para toda a igreja. Hoje nós vivemos tempos semelhantes. Igrejas são influenciadas por líderes sem caráter, que colocam a sua própria vontade acima da vontade do próprio Deus revelada em sua palavra. Mas a Escritura nos dá um padrão claro para a liderança da igreja de Cristo. No texto que nós acabamos de ler, de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, Paulo responde a uma pergunta essencial: quem deve liderar o povo de Deus? Quais são os critérios para um líder aprovado? Se queremos uma igreja forte, precisamos de líderes fiéis à palavra. Vamos aprender nessa noite com a palavra o que Deus exige de quem lidera o povo dele. Dito isso, eu quero pregar para vocês sobre o tema as qualificações do líder da igreja de Cristo. As qualificações do líder da igreja de Cristo. E quais são as qualificações do líder da igreja de Cristo? Veremos isso em 3 partes. Nós vamos ver que o líder da igreja de Cristo, ele deve ser vocacionado, ele deve ser qualificado e ele deve ser fundamentado. 3 palavras com um final semelhante para facilitar a sua memorização: vocacionado, qualificado e fundamentado. E a primeira verdade que nós vamos ver se encontra no versículo de número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Deus tem um governo ordenado para a sua própria casa. Nós estamos em um ponto da carta que após a introdução que nós vimos no domingo passado, a introdução do apóstolo Paulo está dizendo aqui que o propósito da carta e da vida de Tito é fazer com que o evangelho da verdade seja promovido diante das oposições do mundo, diante das mentiras do mundo. E agora Paulo retoma a conversa de modo mais íntimo. Ele retoma essa conversa com um discípulo que foi deixado em Creta para liderar e para escolher novos líderes. Veja, a cidade de Creta era apenas uma pequena ilha no mar Mediterrâneo e tinha uma grande população de judeus. Quando nós investigamos um pouco mais a organização dessa igreja, a origem dessa igreja, é provável que essa igreja em Creta fora fundada por judeus novos convertidos, talvez em um período de 25 a 30 anos antes de Paulo escrever essa carta a Tito. A instrução de Paulo, aqui no versículo 5, revela 3 coisas fundamentais sobre a necessidade da liderança na igreja. Em primeiro lugar, parece que Paulo nos dá uma orientação clara. Ele diz que a igreja precisa de ordem. A igreja precisa de ordem. E veja que Paulo, olhe para o texto, e veja que Paulo inicia com um lembrete sobre as instruções que ele, Tito, deveria pôr em ordem as coisas restantes.
Literalmente, a palavra grega, traduzida como pôr em ordem, significa corrigir algo que ainda precisa de ajuste. A igreja em Creta, ela não estava sem estrutura, mas ainda precisava de um aperfeiçoamento, de um ajuste fino na sua organização. Isso nos mostra que uma igreja sem liderança é uma igreja incompleta. Veja que o papel de Tito não era apenas de pregação, ele era o pastor da igreja, ele era o presbítero, e nós nunca vamos ver nas escrituras uma diferenciação, como nós hoje às vezes fazemos, de presbíteros e pastores. A ideia no Novo Testamento é sempre que presbítero, ancião, pastores são palavras intercambiáveis. São palavras intercambiáveis nas escrituras. Mas Paulo então lembra disso. Isso nos mostra que uma igreja sem liderança, como eu já disse, é uma igreja incompleta. O Novo Testamento enfatiza que a liderança eclesiástica, ela não é um luxo, mas uma necessidade. Hebreus capítulo 13, versículo 17 é claro em nos informar dessa necessidade da igreja ser liderada por homens. Deus deu essa responsabilidade a homens. Nós, como presbiterianos que somos, não temos muita dificuldade com isso, porque nós entendemos que as mulheres possuem um papel importante na igreja de Cristo, e o fato de Deus não dar a liderança da igreja a elas, não é por falta de competência, jamais é porque Deus escolheu que a liderança fosse exercida por homens, mas isso também nos mostra, além da igreja precisar de ordem, nos mostra que a igreja precisa de uma liderança local. Veja, Paulo ordena a Tito que ele estabeleça presbíteros em cada cidade, evidenciando que o governo da igreja deve ser local e plural. Plural, em que sentido? Porque o modelo bíblico da igreja, e aí os que utilizam outro modelo de governo podem achar ruim, se alguém for ver essa pregação, mas o modelo bíblico de igreja do Novo Testamento é presbiteriano, porque Paulo usa presbíteros, se você olhar aí a palavra está presbíteros no plural, isso sugere que uma única pessoa jamais deveria ter o controle absoluto sobre a igreja. O único que é exclusivo o controle absoluto da igreja é Cristo, ele é o cabeça da igreja. Qualquer homem que é levantado por Deus para cuidar da igreja, esse governo deve ser de pluralidade, deve ser de outros presbíteros, nunca de um homem só. E nós vamos ver o porquê. O governo então da igreja precisa ser compartilhado por um grupo, por um conselho de líderes espirituais. Existem outros modelos de governo eclesiástico que são utilizados em outras igrejas. Por exemplo, existe o episcopal, existe o congregacional. De modo bem simplório, o episcopal é onde um só homem coordena todo o andamento da igreja, ele que decide tudo. O congregacional, basicamente, é onde a assembleia da congregação se reúne e ela define os caminhos da igreja. Veja, irmãos, o modelo de governo da nossa igreja é um modelo representativo, onde presbíteros governam a igreja. Não há esse negócio na nossa igreja de democracia, ainda que no nosso país haja democracia. Os presbíteros, quando precisam tomar alguma decisão importante, eles podem até, de modo indireto, ouvir a opinião de demais pessoas, mas ele foi eleito para tomar decisões não pautada na opinião das pessoas da igreja, mas ele foi eleito para tomar decisões pautadas na palavra de Deus, ainda que essas decisões sejam contrárias à vontade da igreja. Ele precisa ser fiel à palavra. Homens capazes e eleitos precisam ser eleitos pelos membros da igreja. E o conceito de presbíteros como líderes espirituais é derivado lá do Antigo Testamento, onde homens experientes, onde anciãos da comunidade desempenhavam um papel de liderança. De modo a clarear mais esse conceito, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, do capítulo 18, versículo 21, nós vamos ver um primeiro presbiteriano da história.
Moisés, a circunstância aqui de Êxodo 18, Moisés estava muito atarefado, ele já não estava dando conta, e então o seu sogro chega até a sua moradia e percebe a aflição que ele estava em liderar o povo, e ele fala assim: Moisés, você não vai dar conta, você não vai sobreviver por muito tempo assim não, coloque homens sobre 1000, sobre 100, sobre 50, e se essas pessoas não conseguirem resolver, aí então o problema chega até você. E aí Êxodo 18, 21 clareia isso para a gente, diz: procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Lá em Deuteronômio 16, versículo 18, aparece mais uma vez esse princípio de liderança. Então veja que a liderança, a igreja precisa de ordem, a igreja precisa de uma liderança local, e também a igreja precisa, para alguém ser líder na igreja, ele precisa ouvir um chamado divino, ele precisa ser chamado pelo próprio Deus. Paulo instrui Tito a nomear presbíteros, veja no versículo de número 5, no finalzinho: constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Aqui está mostrando que a liderança da igreja não é baseada em carisma pessoal, a liderança da igreja não é baseada no status social de alguém, a liderança da igreja não é baseada em desejo humano, mas na qualificação estabelecida pelo próprio Deus, e ela deve ser feita debaixo da orientação apostólica, ou seja, não pode ser decidida de acordo com a conveniência humana, mas segundo os padrões bíblicos. A função do líder, meus irmãos, não é meramente administrativa. Eu sei que às vezes, e Deus nos deu a graça da gente ter mais do que um presbítero aqui hoje, glória a Deus por isso, mas a função do presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil não é uma função administrativa. Presbíteros regentes são também pastores, copastores com o pastor principal da igreja. Então, presbíteros, não aceitem que pastores coloquem vocês apenas como meros administradores da igreja, ou chefes de pastores. Vocês são muito mais do que isso, vocês são pastores da igreja, vocês devem pastorear, vocês devem aconselhar, vocês devem instruir, vocês devem ensinar, vocês devem idealizar o futuro da igreja, juntamente com o conselho da igreja. Vocês, presbíteros, têm também um importante papel a cumprir. Vocês devem zelar pela igreja do nosso tempo e também auxiliar na formação de uma liderança do futuro, porque a ideia de presbítero é justamente alguém que já foi experimentado. Não significa que o presbítero tem que ser alguém já com uma idade avançada, mas alguém experimentado na fé. Pode existir presbíteros jovens, eleitos, homens fiéis e piedosos, que sirvam de exemplo para a igreja. Assim como na igreja primitiva necessitava de uma liderança bíblica, as nossas igrejas também hoje precisam de líderes que apontem para Cristo, e não para si mesmos, e não para a denominação, mas apontem para Cristo. Percebam então que as orientações de Paulo no versículo de número 5 fundamentam os seguintes fatos: a igreja ela precisa de ordem, a igreja precisa de uma liderança local, e a liderança da igreja é um chamado divino. Dessa forma, a necessidade de uma liderança bíblica continua sendo essencial hoje. Muitas igrejas sofrem por falta de uma liderança sólida e bíblica, permitindo que ensinos errôneos e práticas nocivas cresçam no meio da igreja. Outras igrejas são mal administradas, porque confiam na liderança de pessoas sem caráter, ou sem nenhum preparo doutrinário. Se não há liderança piedosa, a igreja pode perder o foco no evangelho e se desviar do caminho da verdade. Igreja do Senhor presente aqui hoje, ore por seus líderes, reconheça a importância do papel que eles desempenham na igreja. Escolha líderes que sejam fiéis ao evangelho, não apenas pessoas carismáticas ou influentes. Não há problema nenhum em alguém ser influente e carismático, mas isso não pode ser a característica principal. Ele precisa ser alguém piedoso, alguém que ama e que serve ao Senhor. Líderes aqui presentes,
vocês devem entender que são chamados para servir e proteger o rebanho de Cristo, não para buscar status ou controle sobre a igreja. Vocês também devem se submeter à palavra e manter uma vida de piedade e fidelidade doutrinária. Imagine um navio atravessando um mar revolto. Se não houver um capitão experiente e uma tripulação bem treinada, o navio pode ser facilmente destruído pelas ondas. Da mesma forma, uma igreja sem uma liderança fiel ficará à deriva em meio aos desafios do mundo, do pecado e da falsa doutrina. Jesus é o nosso sumo pastor, e os líderes da igreja são chamados a guiar o povo de Deus conforme a vontade do Senhor da igreja, revelada na sua palavra. A liderança na igreja, meus irmãos, não é opcional, mas necessária para trazer a ordem, para promover a verdade e proteger a fé dos crentes. Como você tem apoiado e orado por seus líderes espirituais? Ou aliás, você tem feito isso? Você tem dedicado ao longo da semana um momento de oração para a liderança da igreja, da qual você faz parte? Você tem contribuído para uma igreja estruturada conforme os princípios bíblicos? Reflita sobre isso. Se você não estiver fazendo essas coisas, há tempo de mudança. E se no versículo 5, nós vimos que uma das qualificações do líder da igreja de Cristo é ser vocacionado, agora no versículo 6 a 8, veremos também que o líder da igreja de Cristo, ele deve ser qualificado. Perceba que Paulo, dos versos 6 a 8, ele apresenta uma lista de qualificações, basicamente 5 qualificações morais para os presbíteros, mostrando algo muito importante, que o caráter precede a competência na liderança da igreja. Vejamos então essas 5 qualificações, de modo bem sucinto. A primeira delas está no versículo de número 6, e muitas pessoas ficam preocupadas quando leem isso. Muitas pessoas às vezes tentam declinar o nome na hora que são convocados para serem eleitos para algum cargo de oficial na igreja, seja presbítero ou seja diácono. Porque Paulo está falando que o líder ele deve ser irrepreensível. A palavra irrepreensível significa sem acusação legítima, significa alguém cuja vida não tenha escândalos morais ou doutrinários. Mas para aliviar um pouco o seu coração, ser irrepreensível não implica imperfeição. A ideia de irrepreensibilidade que Paulo está colocando aqui é a ideia de integridade. A pessoa para liderar a igreja de Cristo deve ser alguém íntegro, de modo que o seu caráter não traga desonra ao evangelho. Não adianta a pessoa ser corretíssima na igreja, participar de tudo, dar a sua opinião e aparentemente ser alguém fiel à palavra, se ele tem um comércio e lá no comércio dele ele frauda, ele compra sem nota, ele faz várias outras coisas. Não dá para ser um líder fiel na igreja de Cristo e ser um cidadão infiel às leis do país. Nós precisamos olhar para essas coisas. Mas também a liderança, ela não é para qualquer um, mas para aqueles que vivem de forma coerente com o ensino bíblico. E esse mesmo requisito de irrepreensibilidade aparece também lá na lista de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. Mas Paulo continua, no versículo 6, ele fala que o líder deve ter um lar piedoso. Algumas orientações contemplam o que eu estou chamando aqui de um lar piedoso. Paulo vai falar que o presbítero, ele deve ser marido de uma só mulher. O que é que isso significa? Significa que o presbítero precisa ser fiel à sua esposa. Ser fiel à sua esposa e não dado à imoralidade sexual. Eu, fazendo uma leitura desse texto e uma exegese desse texto, eu sou favorável, e isso é uma interpretação possível, não é coisa da minha cabeça, eu sou favorável que um presbítero jamais seja alguém solteiro. Ele precisa ser alguém casado, para que dessa maneira, aí significa, pastor, você está falando então que um homem piedoso solteiro nunca pode ser presbítero? Não, estou dizendo que eu prefiro
trabalhar na liderança da igreja com homens que já sejam casados, mas ainda assim sofrem também armadilhas do diabo. Isso não quer dizer que vão ser sempre fiéis, isso pode trazer dificuldade também. Mas então Paulo fala que seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. A palavra grega aqui para crentes significa de fato crente, como é na nossa tradução, mas também fiel, filhos fiéis. Muitos estudiosos entendem que a maneira como Paulo argumenta aqui no texto grego, o sentido também pode ser de filhos bem disciplinados, mesmo que ainda não sejam convertidos. E aqui também eu quero abrir um parêntese, já que a gente está falando de filho e está dentro do aspecto da família. Existe às vezes algumas dificuldades, porque nós olhamos para o homem e vemos nele todas as características, mas ele é casado com uma mulher rixosa, uma mulher que faz mal para a igreja, uma mulher que constantemente está envolvida em dissabores dentro da igreja. Isso logo vai depor contra a maneira como ele governa a própria casa. Porque então perceba, um líder da igreja não pode ser casado com uma mulher que, ainda que seja crente, seja uma mulher difícil de lidar. A mulher do líder da igreja também tem que ser uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa que também precisa ter características ela não compartilha da liderança, mas ela contribui à imagem daquele que é o líder. E por quê? Se o homem não governa bem a sua casa, como é que ele vai governar bem a igreja? Se o homem é todo endividado com as suas contas, como é que na igreja vai cuidar bem do recurso da igreja? Se o homem não cuida da organização da sua casa, você vai na casa do homem, está tudo de cabeça para baixo, está tudo sujo, está tudo quebrado, está tudo bagunçado, como que ele vai cuidar da igreja? Talvez esse vai ser aquele homem que no final do ano o pastor fala assim, nós precisamos pintar a igreja, né? Aí você fala, que é isso, pastor? Está tudo em ordem. Mas porque é a maneira como ele cuida da própria casa. Então, aquele, para ser líder, ele tem que cuidar bem da própria casa. Não significa que você tem que ter uma casa luxuosa, não é isso. Eu estou falando também de simplicidade, mas eu estou falando de capricho. Alguém que cuida bem da própria casa é aquele que vai ser caprichoso também com a casa de Deus. Percebam, portanto, que na igreja a liderança começa no lar. Lá no mundo dos negócios, pouco importa a maneira como esse homem cuida da sua família, mas na igreja de Cristo, o caráter é mais importante do que os talentos. Alguém pode ter uma qualidade argumentativa excelente, mas se ele não governa bem o lar dele, ele não pode ser um líder na igreja de Cristo. Ele precisa primeiro organizar isso na vida dele, e aí é o papel daqueles que já são líderes na igreja, para caminhar junto com essas pessoas, que nós já identificamos que possuem algumas habilidades, algumas qualidades, para que essas características, essas qualificações morais, sejam construídas na vida daquele que pode ser um futuro líder da igreja. O caráter se constrói em casa, antes de ser reconhecido na igreja. Mas também Paulo vai dizer que o líder deve ser um mordomo de Deus. Se você olhar no versículo 7, o líder da igreja é chamado de mordomo, e essa palavra é também uma tradução possível para a palavra dispenseiro, que aparece aí no nosso texto. Dispenseiro também pode ser lido como mordomo, e olha que interessante, mordomo é o termo utilizado para um administrador responsável por cuidar de algo que não lhe pertence, algo que pertence a outra pessoa. Estão percebendo o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, olha, aquele que vai ser líder da igreja, ele precisa ter a consciência de que ele tem que cuidar bem das ovelhas de Cristo, da igreja de Cristo. Então, quando Paulo fala que o homem deve ser um bom dispenseiro, Paulo está afirmando que o líder da igreja deve ser alguém que reconhece que a igreja não pertence a ele, mas pertence a Cristo. Tem muitos presbíteros por aí, meus irmãos, que torcem o nariz quando vai se escolher a cor da parede da igreja, quando vai se escolher o piso novo, quando vai escolher a planta do jardim. Eu sei, os presbíteros podem e devem dar a sua opinião, mas um presbítero, seja ele regente ou docente, e aqui eu estou colocando pastores também, viu, meus irmãos presbíteros aqui, os pastores também fazem parte. Quando eu falo presbítero, eu estou falando de todos os integrantes do conselho da nossa igreja.
Nós não podemos tratar a igreja como se ela fosse nossa. Eu sei que nós vamos ter a opinião, sempre vai ser embasada nos nossos pressupostos, mas não significa que a gente não tenha que negociar e deixar às vezes a opinião do outro, se também for boa. Não, eu só vou na igreja agora se trocar aqueles assentos lá, é um verde muito forte, eu quero um verde mais oliva, tem que trocar tudo, senão eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja. Tem homens assim, pirracentos, mimados, e isso não é ser um bom dispenseiro, ser um bom mordomo. O fato de ser líder, tem que ser um bom dispenseiro, significa que a igreja não pertence a ele, mas a Deus. Dessa forma, o presbítero deve governar a igreja com temor e humildade, pois ele prestará contas a Deus. E talvez você, quem já faz parte da igreja, sabe que a gente está na sequência, e depois do capítulo, versículo 4, vinha o versículo 5, e a gente tem que tratar desse texto. Mas talvez você visita e está pensando assim: rapaz, mas que dia que eu escolhi para vir visitar a igreja, está falando sobre liderança. Sabe por que é isso importante? Para você também ouvir isso, porque Deus levanta os líderes, e a gente vai ver isso logo mais, de maneira mais apurada, mas Deus levanta os líderes, e todas essas qualificações dos líderes, não são somente porque Paulo quer que os líderes tenham essas qualidades. Veja, o líder é aquele que se destaca no meio do povo, para quê? Para refletir a Cristo, e para falar com as suas ações e com a sua própria boca: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É por isso que Deus estabeleceu líderes na igreja, é para que o povo olhe para ele e o imite a maneira como ele cuida da esposa, imite a maneira como ele cuida dos filhos, a maneira como ele dirige no trânsito, a maneira como ele administra os seus recursos. Por isso é tão importante para você ouvir essas coisas. Muito em breve, a nossa igreja vai se organizar. Amém, é quase que eu falo, posso ouvir um amém? Mas muito em breve a nossa igreja vai se organizar, se Deus quiser, e nós vamos nos tornar a 4ª igreja presbiteriana de Barretos. E aí, meus irmãos, vocês vão ter que eleger presbíteros e diáconos, e eu espero que essa mensagem de hoje esteja na mente de vocês, que vocês jamais elejam pessoas pelo status social, porque tem dinheiro, porque tem uma casa bonita. Vocês precisam eleger os homens segundo essas qualidades que estão aqui, segundo as qualidades da palavra de Deus. Mas também Paulo vai dizer para nós, ainda no versículo 7, ele lista 5 qualidades negativas que devem ser evitadas por um líder da igreja. Veja a primeira delas: ele não deve ser arrogante, ou seja, ele não pode ser alguém teimoso, alguém autoritário. Ele não deve ser irascível, ele não pode ser uma pessoa dominada pela ira. Ele também não deve ser alguém dado ao vinho. Ele não pode ser um alcoólatra. Ele não pode ser alguém descontrolado no consumo da bebida. Ele também não pode ser alguém violento. Ele não pode ser alguém que resolve os seus problemas com violência, com agressividade. Isso não é uma característica daqueles que refletem a liderança de Cristo. Ele também não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. Ele não pode amar o dinheiro ou liderar para obter lucro pessoal. E essas características revelam que um homem sem domínio próprio e dominado pelo egoísmo, pela ira ou pela cobiça, não serve e não pode ser um líder da igreja de Cristo. Ah, pastor, mas vai ter eleição e fulano é tão legal, fulano, ele dá aula, a aula dele é boa, eu gosto da aula dele, mas ele trata os filhos com agressividade, ele trata a esposa como se ela fosse uma serva dele. Você não deve votar num homem assim, porque ele vai te tratar depois como ovelha dele, dessa maneira. Mas aí vem a parte boa. Paulo lista as coisas as qualidades negativas, e agora ele faz uma lista de virtudes que devem ser cultivadas. E Paulo contrasta em que o líder não deve ser com o que ele deve ser. E o que o presbítero deve ser? Em primeiro lugar, ele deve ser alguém hospitaleiro. Não é hospedeiro, viu? É hospitaleiro. E literalmente, hospitaleiro significa amigo dos estrangeiros. No contexto, essa palavra fazia muito sentido, porque
haviam vários pregadores itinerantes. Então o líder da igreja provavelmente era o primeiro a ser procurado para dar guarida àqueles que estavam passando pela cidade, aos servos de Deus que estavam passando pela cidade. Um líder da igreja do Senhor deve ser alguém que recebe bem as pessoas e cuida delas. Hoje, infelizmente, na maioria das igrejas, quando um pregador vem de fora para pregar no aniversário da igreja, seja ele conhecido ou não, muitas igrejas, e às vezes, graças a Deus, no conselho da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Barretos, a gente não tem essa dificuldade, mas muitas igrejas correm para ver quem é que vai hospedar o pregador, e no final das contas, coloca ele no hotel. Veja, aqueles que devem ser conhecidos como hospitaleiros, não exercem hospitalidade. Devia ser o contrário, né? Quem é que vai ficar? Não, fica lá em casa. Não, deixa ele lá em casa. Ano passado foi na sua casa. Deixa ele lá na minha, eu quero receber. Então, o presbítero, ele deve ser alguém hospitaleiro, não só com aqueles que vão pousar na casa, mas também o presbítero deve ser aquele que tem prazer em receber os irmãos da igreja, seja para um café, seja para um almoço, seja só para um bate-papo. O presbítero não pode ser aquele assim, que na hora que alguém fala assim, presbítero, eu estou precisando conversar com você, aí vamos marcar lá na igreja. O presbítero deve ser alguém que abre as portas da sua casa, para que os seus irmãos em Cristo, aqueles que são pastoreados por Ele, sejam cuidados. Mas também Paulo vai dizer que o presbítero deve ser alguém que é amigo do bem. O que significa amigo do bem? É alguém que é correto, alguém que é virtuoso. Uma terceira característica, Paulo vai falar que o presbítero deve ser alguém sóbrio, ou seja, deve ser alguém equilibrado, alguém autocontrolado, alguém prudente, alguém que de fato tem o fruto do domínio próprio. Mas ele também deve ser justo, ou seja, uma pessoa íntegra, alguém correto em seu julgamento. Ele deve ser alguém piedoso, deve ser um homem devoto e comprometido com Deus. E por fim, Paulo destaca, ele deve ser alguém dominado pelo Espírito, ele deve ser alguém que tem autodisciplina e não se deixa levar pelos desejos da carne. É fácil ser presbítero? Não é. Mas perceba que o caráter do líder deve refletir o caráter de Cristo. Mas vejam, essas características, elas são qualificações necessárias para o líder, não porque Paulo deseja que apenas o líder seja alguém assim, mas porque Paulo deseja que líderes reflitam o caráter de Cristo e consequentemente sejam exemplos para os demais fiéis da igreja. O líder da igreja representa a liderança de Cristo no meio do povo. O caráter de um líder importa mais do que os seus talentos. A igreja precisa de homens piedosos, firmes na verdade, irrepreensíveis em sua conduta. Se a igreja negligenciar o caráter de seus líderes, ela comprometerá a fidelidade do evangelho. Por isso a igreja deve valorizar o caráter acima das habilidades. Perceberam que nessa parte Paulo não fala assim que o presbítero tem que pregar bem. No finalzinho, no versículo 9, nós vamos ver algo relacionado a isso, a defesa da sã doutrina. Mas percebam que a lista de qualificações para exercer a liderança na igreja de Cristo está relacionada quase que totalmente à questão moral. A questão moral. O caráter de um líder afeta toda a igreja. Se os presbíteros são arrogantes, violentos, avarentos, a igreja seguirá esse exemplo e se tornará um reflexo da sua liderança. Se os presbíteros são piedosos, humildes, justos, a igreja crescerá em maturidade espiritual. Sempre, talvez com raríssimas exceções, uma igreja não reflete a sua liderança. Sempre a igreja reflete a liderança que a está liderando. Certa vez, um capitão navegava à noite, num grande navio, e ele viu uma luz à distância, e ele olhou para o seu radar, e parecia que estava muito próximo, e ele então, pensando ser outro navio, ele ordenou pelo rádio, mude sua rota, e aí ele recebeu uma mensagem de volta, mude sua rota 10 graus para o sul,
E aí então o capitão daquele navio, irritado, pegou o rádio, indignado, e respondeu: eu sou um capitão experiente, mude você a sua rota 10 graus para o norte. E aí o outro lado falou assim: mude a sua rota 10 graus para o sul. Ele: rapaz, você não sabe com quem você está falando, eu sou um capitão que já serviu na guerra, me respeite, mude a sua rota 10 graus para o norte. E de repente veio a mensagem do outro lado do rádio: eu sou um faroleiro, eu não posso mover, mude você a sua rota, ou você fatalmente vai colidir nas rochas. Moral da história: o líder da igreja de Cristo deve ser como um farol, firme na verdade, inabalável em seus princípios, em seu caráter, um guia seguro para os outros. A cultura não move as suas convicções, a ausência ou o excesso de pessoas na igreja não muda a maneira como ele pensa o evangelho, as dificuldades, as aflições da vida não o fazem ser pragmático. Se um presbítero não tem um caráter irrepreensível, e ele se torna fatalmente um barco desgovernado, levando a igreja a um naufrágio espiritual. Quais são as qualificações que Paulo nos apresenta em seu texto? O líder da igreja de Cristo deve ser alguém vocacionado, o líder da igreja de Cristo deve ser alguém qualificado. E em terceiro lugar, nós vamos ver agora, no versículo 9, que o líder da igreja de Cristo deve ser alguém fundamentado. Veja o versículo 9, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo encerra aqui a sua lista de qualificações para o presbítero, enfatizando a fidelidade doutrinária. Um líder da igreja deve ser alguém apegado à palavra fiel, porque a sua responsabilidade principal é ensinar e proteger a verdade do evangelho. A expressão aqui no nosso texto, apegado à palavra fiel, significa alguém que segura firmemente a verdade revelada por Deus. Essa é a ideia do texto grego. A doutrina não é uma opinião pessoal, mas a palavra fiel do Deus que a revelou. O verbo apegar-se, que está aí no inicinho do versículo 9, ele sugere para nós um compromisso inabalável, como alguém segurando alguma coisa com firmeza para não perder. Para não perder. Sabe quando você vai num lugar muito movimentado com o seu filho pequeno? Lembra aí aqueles que já têm um filho grande? E a gente segura não pela mão, a gente segura pelo pulso, para que ainda assim, se nosso filho balançar o braço, a gente não o perde, a gente está firmemente agarrado. Assim deve ser o presbítero, o líder da igreja, apegado à palavra fiel. O líder da igreja deve ser firme nessa doutrina, mas também o líder da igreja, ele deve ser bíblico, e o seu ensino deve ser um ensino transformador. Paulo explica que o líder precisa exortar pelo reto ensino. A palavra exortar pode significar aqui também encorajar, fortalecer ou até mesmo instruir. O ensino correto, meus irmãos, ele não somente informa, mas ele transforma aqueles que o ouvem. Ele transforma aqueles que o ouvem, moldando-o segundo a palavra de Deus. A sã doutrina, ou seja, literalmente o ensino saudável, produz crescimento espiritual e fortalece a igreja. Doutrina fortalece a igreja. É por isso que todas as igrejas precisam ter o ensino bíblico, o momento de instrução doutrinária, seja na escola bíblica, seja num culto durante a semana, seja numa reunião de pequeno grupo. O que tem que ser ensinado para a igreja é doutrina, porque é a doutrina que firma os nossos passos naquilo que nós cremos. É por isso que essas igrejas por aí, que tem muitos pastores que são coaches, que falam palavrinhas gostosas aos ouvidos, que causam até coceirinha às vezes, as igrejas têm um giro grande de membresia, porque aquilo que eles prometem, por vezes não se cumpre, porque não está fundamentado na palavra. Mas quando há um pregador, quando há uma liderança que anuncia a fiel palavra do Senhor,
Ainda que as tempestades cheguem, ainda que as aflições nos assolem, os nossos pés estão firmados na doutrina do Evangelho. Isso é o que nos dá sustentação. O líder não pode comprometer o Evangelho para agradar pessoas e até mesmo se agarrar à cultura do tempo. O ensino do líder deve ser também bíblico e transformador. Se o líder não ensina corretamente, a igreja adoece espiritualmente. Mas também o líder deve refutar os opositores da verdade. Veja, Paulo diz que o presbítero deve ser apegado à sã doutrina de maneira que seja habilitado para combater os falsos ensinos e convencer aqueles que contradizem a palavra da verdade. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele vai nos dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão e esperança que há em vós. Percebam que essa postura de refutar opositores da verdade, não é algo exclusivo dos líderes da igreja. Antes deve estar presente no testemunho de todo crente. Você deve ter habilidade para refutar aqueles que falam contra a verdade. Você deve crescer em conhecimento e em graça, para que uma vez perguntado em alguma coisa, você consiga explicar. Mas tem muita gente que às vezes aceita o fato de que não sabem, não procuram saber, e simplesmente às vezes fala assim: você está com dúvida em tal coisa, vou te dar o WhatsApp do meu pastor, você fala com ele, ele vai te explicar. Não, converse você com o pastor, debata você com o pastor sobre o assunto, e depois leve a resposta para aquele que te questionou. Seja alguém que saiba dar razão daquilo que crê. Todos nós devemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, conforme Paulo mesmo escreve em 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 17. Mas um líder que não combate o erro, permite que a igreja entre e tome, que a mentira, que o erro entre e tome conta da igreja. Por isso a igreja precisa de líderes que sejam fiéis à palavra, principalmente nos nossos tempos. Não que no passado era mais fácil ser líder, não, também tinha os desafios, mas agora nós vivemos numa época de relativismo, numa época de confusão teológica. Precisamos de líderes que se apegam à palavra de Deus com convicção. Caso contrário, as tendências do mundo, elas entrarão na igreja. Se o líder não defende a verdade, quem defenderá? Se aquele que a igreja votou, Deus vocacionou, a igreja reconheceu a vocação, ele foi eleito e agora ele ocupa uma cadeira no conselho da igreja, se essa pessoa não defender a sã doutrina na igreja, quem defenderá? Quem defenderá? Por isso, meus irmãos, ovelhas do Senhor que estão aqui nessa noite, vocês também têm um papel importante a exercer para com seus líderes, não somente de orar por eles, mas incentivá-los. Por isso, façam perguntas difíceis, não só para o pastor, façam para os seus líderes também, para que dessa maneira vocês o instiguem a orar, a buscar, a se dedicar no conhecimento, porque o líder também deve ter habilidade em manusear a palavra. Talvez o presbítero regente, ele não vai ter a mesma habilidade do pastor no arcabouço teológico, de citar autores, de citar livros, mas o presbítero tem que dominar a palavra de Deus, ele tem que conhecer de ponta a ponta, ele tem que saber no mínimo o plano da salvação, ele tem que saber anunciar o evangelho se necessário, ele tem que ser alguém que não tem medo, talvez de como a gente está carecendo de pessoas, para ir para a porta do Barretense, entregar panfleto e evangelizar. O líder da igreja é alguém que é habilitado para essas coisas, e quando o líder faz, aqueles que são liderados olham para ele e têm ele como exemplo, e seguem o seu ensino, seguem os seus passos. Imagine um grande castelo, cercado por inimigos,
Dentro dele há alguém que ficou responsável, a mando do rei, em averiguar cada um daqueles que entram. E só ele tem autoridade para permitir que alguém entre. Se ele for descuidado e permitir que o inimigo entre para dentro do castelo, o castelo poderá ser tomado e destruído. A igreja é como esse castelo. O presbítero é alguém que ficou responsável, é como se fosse o porteiro deste castelo, e é alguém que deve garantir que apenas a verdade entre para dentro das portas do castelo, barrando os falsos ensinos, barrando os inimigos. Se ele não ensina fielmente, o povo perece por falta de conhecimento. Se ele não refuta o erro, os lobos entram e devoram as ovelhas. O líder da igreja deve ser como um porteiro vigilante, protegendo o povo de Deus contra os falsos ensinos. Às vezes falsos ensinos que podem ser trazidos até pelo presbítero docente, porque tem muitos pastores por aí que estão adoecendo as igrejas, e muitos presbíteros que não têm coragem em levantar a voz e apontar nas escrituras que o ensino do pastor é contrário. A maneira como o pastor tem governado a igreja é prejudicial à sã doutrina. É por isso que por vezes, meus irmãos, às vezes a gente viaja por aí e entra numa igreja que a placa está presbiteriana, mas lá dentro não tem nada de presbiteriano. É uma igreja completamente distorcida da nossa fé que nós defendemos, da fé bíblica, da fé reformada. Por quê? Talvez porque a igreja elegeu presbíteros que não tinham domínio da palavra, que não tinham domínio da teologia, escolheu presbíteros baseados em status e em carisma, e agora esses presbíteros não conseguem apontar o erro, não porque são covardes, mas porque às vezes nem sabem que está errado, e a igreja vai tomando uma nova forma, a igreja vai tomando uma nova cara, e de repente ela se afastou tanto dos caminhos retos da palavra, que se alguém for despertado para o que deve ser feito na igreja, às vezes o sentimento é, só a misericórdia de Deus agora, para essa igreja voltar aos trilhos, para essa liderança retomar os trilhos. Será que nós estamos buscando líderes que sejam fiéis à palavra, ou apenas bons comunicadores? Estamos orando para que Deus levante os homens que defendam a sã doutrina, homens que defendam o evangelho com coragem? Ou estamos em busca de homens pragmáticos, com vistas ao crescimento da igreja apenas? Líder sem doutrina, igreja sem direção. A doutrina, meus irmãos, é a bússola da igreja, e o líder é o guia que deve apontar fielmente para Cristo. Irmãos, se o líder não se apega à palavra fiel, a igreja se torna fraca, vulnerável e uma presa fácil para os falsos ensinos. Paulo foi claro ao dizer: o presbítero deve ensinar com autoridade e com fidelidade, e também ter habilidade para refutar o erro. Não precisamos de líderes populares, mas precisamos de líderes bíblicos. Não precisamos de pregadores que pregam as suas próprias opiniões, mas pregadores que proclamam a verdade. Não precisamos de homens que seguem o mundo, mas de homens que seguem a Cristo. A igreja de Cristo precisa de guardiões da sã doutrina. Você está sendo cuidado por homens fiéis a Deus? Agradeça ao Senhor. Ore pela sua liderança, ore por sua igreja, para que ela siga exortando pelo reto ensino, para que a liderança siga exortando pelo reto ensino, convencendo aqueles que contradizem a verdade e apontando para Cristo, o único caminho para a salvação. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a vocês que a liderança da igreja não é um cargo de prestígio, mas um chamado ao serviço fiel. Paulo instruiu Tito a estabelecer presbíteros irrepreensíveis, firmes na sã doutrina e dedicados ao ensino da verdade. Sem liderança piedosa, a igreja se desvia da verdade. Sem líderes fiéis, o rebanho do Senhor fica exposto ao erro.
Sem firmeza doutrinária, a igreja perde a sua identidade no mundo. Por isso nós devemos valorizar e orar pelos nossos líderes fiéis, pedindo que Deus levante homens comprometidos à palavra, com santidade e que pensam no bem do rebanho de Cristo. Igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, todos vocês são chamados a seguir pastores que refletem o caráter de Cristo. Como líderes, nós que somos líderes, devemos nos submeter à palavra, liderar com integridade e cuidar das ovelhas de Cristo com amor e com temor. A igreja pertence ao Senhor e Ele mesmo prometeu sustentar o seu povo. Ainda que homens venham a falhar e venham causar mal à igreja, devemos nos lembrar que somos um só povo, guiados por um só pastor. Cristo é o supremo pastor da igreja. Ele é aquele que conduz o seu rebanho em segurança, na verdade e em unidade. Se os líderes falham, o rebanho dispersa, mas Cristo é o nosso guia supremo. Se a doutrina é corrompida, a igreja se desvia, mas Cristo é a verdade imutável. Se o mundo nos ameaça, seguimos juntos, pois temos um só pastor. Sigamos juntos, porque somos um só rebanho, guiados pelo único, fiel e verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Deus nos abençoe.